Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Desculpem o atraso um pouquinho. Meu nome é Marcela, sou psicanalista, integrante aqui da Casa Frida. Muito bom ter vocês hoje com a gente. Boa noite, Anete, boa noite, Mário, Renata, Carla, Luciana. Bom, como eu estava dizendo, eu sou Marcela, sou psicanalista, integrante da Casa Frida também. Eliane, não tinha visto você. Tudo bem? Bem-vinda. Sou integrante da Casa Frida, junto com a Carla Belintani, que está aqui com a gente hoje também, com a Renata, com a Fabi Domingues e com a Paula Mandel. E hoje o nosso Travessias guerra. Freud e Einstein explicam, né, uma temática que a gente vinha pensando há um tempo de poder fazer um travessias a respeito. Na verdade, essa ideia acabou voltando um pouco quando a gente estava conversando no final do ano passado, comecinho desse ano, sobre fazer um primeiro travessias, porque a gente não conseguiu no final do ano passado fazer um travessias de encerramento do ano. Então a gente começou a pensar num travessias de abertura do novo ano, né? E a gente pensou um pouco nessa temática da guerra para articular um pouco com o primeiro travessias do ano, que é pensar um tanto o que se espera de um novo ano, né? E sem querer fazer o jogo do contente ou ser poliana, né? A gente sabe que o mundo não é perfeito e longe disso, né? Que não é porque o ano mudou que os problemas ficam todos para trás, mas é algo de se pensar se é possível, mesmo com tantas coisas acontecendo, tantas coisas difíceis como guerras, destruições e outras tantas coisas difíceis, se é possível ter uma boa expectativa, né? Se é possível desejar coisas boas para um ano, né? E articulado a isso, né? Pensando na temática da guerra, pensar por que também existem as guerras, né? Pode parecer uma coisa, uma pergunta um tanto ampla, né? Eu acho que não existe claramente uma resposta certa, mas pensar, né? Por que que existem as guerras? Da onde vem tanto ódio? Por que que tem tanto ódio ao outro, né? Como que a gente cria, né? Nós, seres humanos, né? Como que se cria esse ódio ao outro? Por que que ele é tão forte a ponto de eclodir guerras que destroem, que matam, que, enfim, causam tanta destruição e tanta dor? E me parece que no texto do Freud, né? Porque a guerra nesse diálogo que ele faz com Einstein, ele tenta um tanto explicar, né, dar uma resposta para essa temática tão complexa, né? Ele vinha aí de uma guerra já, né, entre as guerras, né? Acho que ele escreveu esse texto entre a Primeira e a Segunda Guerra, então ele tenta um tanto responder essa pergunta, né? Ele vai dizendo que impulsos destrutivos existem em todos nós, né? E até pensando antes de eclodir a Segunda Guerra, né, o Freud ele não estava muito, vamos dizer assim, num português, claro, botando fé que isso fosse acontecer. Para ele não era fogo de palha, né, era uma coisa que era momentânea, que ia passar e não ia acontecer nada disso. Ele estava muito otimista. Talvez, aí é uma opinião particular minha, talvez pelo que já tinha passado da Primeira Guerra, de todas as destruições, de todas as consequências difíceis, né, que a Primeira Guerra tinha trazido, inclusive para ele próprio. Acho que esse otimismo também dizia de algo pessoal dele, né, que ele também passou por muitas coisas na Primeira Guerra, que ele não acreditava que uma segunda poderia acontecer, né, e enfim, acabou acontecendo.
É, mas é isso, né? Eu acho que hoje é uma proposta um tanto para pensar, né, nesse começo de ano e também para a gente tentar articular aqui, pensar juntos, né? Não existe uma resposta certa nem nada, mas por que a guerra? Né? O que que acontece? E a gente pensa também em escutar vocês, né? Ter uma circulação da palavra, que todos possam falar, se colocar, trazer suas reflexões, suas impressões, e, e serão todos bem-vindos também para falar. Vou passar a palavra para Carla, que também está aqui com a gente, que também é da Casa Frida, e a gente vai conversando. Obrigada. Boa noite, prazer estar aqui pra gente com esse texto tão político da psicanálise, né? Porque a guerra, que foi um texto de 1932, que o Einstein ele foi convidado pelas nações, pela Liga das Nações, para fazer uma pergunta, né, que ele achasse importante que tivesse a ver com a humanidade e escolher um interlocutor para responder essa pergunta. Então, ele escolhe o Freud, ele formula a pergunta dele, também já trazendo algumas considerações. A postura do Einstein ele é mais otimista frente, parece, né, frente a esse desafio de como extinguir as guerras, né? Parece que ele acredita um pouco mais, né, nessa possibilidade da prevalência, assim, de prevalecer a paz. E aí, enfim, não sei se todos vocês conseguiram ler esse texto, porque é o texto que a gente gostaria muito de escutar, né, que causou em vocês, mas a resposta do Freud é uma resposta um tanto pessimista, né, em relação o que de fato ele pensa como alguém que além de estar criando a psicanálise, ele também fala de um lugar pessoal dele, porque o Freud ele teve três filhos que estavam no fronte das guerras, da Primeira Grande Guerra, ele passou por várias consequências muito difíceis na vida dele, e esse texto é um pouco antes, né, da Segunda Guerra, que vai começar em 39, mas 32, um pouquinho mais para frente, depois o Freud, ele vai falecer em 38, 1938. Só que um pouco antes disso, por volta de 37, ele sai de Viena, vai morar em Londres por conta já desses indícios da Segunda Grande Guerra. Como ele era judeu, ele estava sendo também perseguido. Então, ele passou por muitas consequências daquela cultura da época, né, das implicações que as guerras tiveram. E ele sempre muito preocupado em fazer com que a psicanálise sobrevivesse a essas guerras, né, que ela não morresse nesses frontes. Então, ele, como um bom guerreiro, ele sempre trazia a psicanálise como uma batalha, né? Ele trazia as teorias dele sobre o funcionamento humano. E assim como a Marcela trouxe, acho que esse texto que a gente está discutindo aqui, o Freud ele faz muito uma oposição entre as polaridades, né? E a psicanálise, ela basicamente trabalha com essas polaridades. Não no sentido que nós somos só bonzinhos ou maus, né? Mas como o bem e o mal, eles estão misturados, eles precisam um do outro também para existir. E como é difícil lidar com essas ambiguidades, né? Tanto amor, ódio, destruição, com construção, todas essas polaridades da vida, elas são muito difíceis de serem trabalhadas. E é basicamente, né, o princípio que o Freud foi desenvolvendo ainda mais depois de 1920, com o texto Além do Princípio do Prazer, que ele vai dizer, né, contrariando toda uma teoria inicial de que nós somos movidos pelo prazer, mas que tem algo que além do princípio do prazer, que ele vai falar da pulsão de morte, que é um instinto de destruição, e como às vezes esses impulsos prevalecem a vida. Então, enfim, é um texto que ele vai falar muito de compulsão à repetição, e aí dá para a gente pensar
por que que a gente vai repetindo tantas vezes os mesmos erros e como é difícil, né, mudar um pouco esse mecanismo na nossa vida da gente fazer diferente. E eu estou dizendo tudo isso, né, falando no singular, para a gente abrir para o macro, pensar isso em termos de cultura, pensar isso, né, em termos de massas, de coletivo. E a gente passa, hoje em dia, né, a gente tá, o mundo está vivenciando diversas guerras. A gente tem guerras aqui no Brasil, né, principalmente sobre o tráfico de drogas, tem muitas coisas que vão acontecendo e o quanto a gente fica refém de uma violência. E o texto é muito atual, né? É um texto que ele escreve em 32 e que dá muito para a gente pensar e relacionar com o que a gente vive hoje. Então, o Freud ele vai dizer, né, um dos caminhos para que se possa pensar em alternativas à guerra e à destruição seria propiciar momentos como esse que a gente está tendo aqui, né? De conhecimento, de escuta, de circular a palavra. Essa seria uma das formas da gente pensar em como ter mais construção ao invés de destruição, né? Enfim, eu queria também fazer uma observação para quem está aqui a primeira vez. A gente tem um grupo que a gente está estudando a biografia do Freud, então, tem aqui a Beatriz, a Renata, o Mário, que acompanham a gente. E a gente, por coincidência ou não, no último encontro, nós discutimos os primeiros textos do Freud sobre guerras, que foi logo depois da Primeira Grande Guerra. Então, 1915, e ele vai falar considerações sobre a guerra e o morrer, é, Totem e Tabu, que ele vai falar também dessa prevalência da destruição, quanto a gente, né, pensando a cultura, as influências assim na cultura dos nossos instintos, mas esse lado mais selvagem do humano, né? E aí eu vou só para finalizar minha fala, eu vou retomar uma citação que eu também li no último encontro, que na verdade é um texto que ele escreveu em 1915, que é Considerações sobre a Guerra e a Morte, que é o seguinte: se queres preservar a paz, arma-te para a guerra. Se queres conservar a vida, prepara-te para a morte. Então, enfim, esse é um trecho que ele finaliza, mas ele vai dizendo justamente, né, para a gente ter paz, a gente tem que se preparar para a guerra, né, para a gente conservar a vida, a gente também precisa se preparar para a morte. Então, mais uma vez, essas polaridades e o quanto elas nos constituem também. Enfim, foi uma pequena abertura só para a gente começar uma conversa. Tem vários outros pontos também que a gente poderia aqui entrar, mas queria circular a palavra, né? Ouvir também, como a Marcela trouxe, o que despertou em vocês esse texto, o que fez pensar, né? Esse encontro de Einstein e Freud, né? Desses dois grandes homens tão importantes na história da humanidade e tendo essa troca tão rica sobre política, sobre cultura, e então fica essa abertura para escutar vocês. Posso falar, então? Claro. Boa noite, Eliane. Boa noite a todos. E ficou assim, essa participação no Travessias é a primeira vez que eu participo, por conta do grupo do Peter Gay, da biografia, e que esse capítulo, né, que a gente viu esse mês de janeiro, foi sobre, mais assim, foi sobre a Primeira Guerra, as dificuldades, as percepções de Viena, enfim, do contexto todo que foi, né? E eu fiquei bem instigada mesmo para conhecer melhor, para a gente discutir melhor esse assunto, porque está tão atual também, como você falou, a Carla e a Marcela, a gente está vivendo, quer dizer, a gente não parou de viver, né? Os conflitos que detonaram a Primeira Guerra, daí o Freud, que você estava comentando, e que a gente vê que ele
até foi uma benção, de repente, ele morrer antes de estourar mesmo a Segunda Guerra, porque era uma coisa assim meio que inacreditável, né? Que ainda depois da Primeira Guerra, com tanta brutalidade, com tanta mortandade, ainda fosse ser repetido. E hoje a gente vê assim, não só Ucrânia, Rússia, Israel, Palestina, como na África, enfim, vários, né, conflitos assim como produzidos por nós, né, pelo humano, e essa dualidade mesmo que você fala do amor, do ódio, da vida, morte, e a visão do Einstein, assim, mais otimista, e do Freud, que eu tendo mais a compartilhar essa visão mais pessimista em relação a nós, né, que a gente ainda é instintivo, né, é aquela coisa do mais forte, de você querer combater, como se o outro ser humano fosse também um inimigo, né, a ser combatido, a ser destruído. E que a única maneira mesmo é pela cultura mesmo, né? O que você se propõe a fazer na Casa Frida, é essa discussão, essa ouvir o outro também, esmiuçar bem o que aconteceu na nossa história para a gente tentar realmente não repetir, né? E atenuar mais esses instintos que a gente tem e dar mais vazão à parte cultural mesmo, ao intelectual, né? E tentar ter esse olhar assim para o ser humano. Era isso, acho que os colegas vão falar mais, porque eu achei bem rico mesmo, tanto essa do Einstein em relação às Nações Unidas, né, quando ele é convidado a fazer essa pergunta, como e para quem que ele escolheu e o Freud, a resposta dele foi bem interessante, a leitura, né, e todos os pontos que ele vai trazendo desde o começo do mais forte para o inimigo, para subjugar, depois o intelectual subindo com armas, com poder, enfim, e é o que dá até hoje, né, que a gente está presenciando. Dá isso. Eliane, obrigada. Eliane está com a gente no grupo também da biografia. E que coincidência, né? Como os textos conversam, né? A parte que a gente está, com o que a gente está lendo hoje. E acho que você traz esse ponto que é tão interessante, né? Da gente pensar como um texto que está tão atual, né? Porque a gente vive muita desigualdade, a gente tem muitas situações difíceis, a gente está lidando com a violência, a destruição o tempo todo. E isso também que você falou, né, Liane? Por outro lado, como é importante a gente ainda ter esperança de preservar o vínculo, né? De preservar também, né? Acreditar um pouco nessa nossa capacidade de reconstruir, né? Que a gente volta para o texto do Freud, mais, mais otimista, que é sobre a transitoriedade, que ele vai dizer, né, da nossa capacidade de reconstruir o que a guerra destrói, né? Mas acho que é um tema que, não só em termos do coletivo, mas também do individual, né? Isso que a gente vive, né? As pessoas estão cada vez muito agressivas, né? Assim, nos grupos, e tem muita polaridade, a política do cancelamento, é uma forma de agressão também, né? Você não dá espaço também para o outro falar e trazer a concepção do qual foi a vivência, não é defendendo nenhuma causa específica, mas como é importante a gente poder se escutar, né? E esse ato da escuta não é algo que a gente nasce sabendo, né? A gente vai desenvolvendo mesmo com a vida. Mas obrigada, Eliane, pela participação. Se você tiver algum outro pensamento também, e Marcela também, se quiser compartilhar alguma reflexão. Eu fiquei pensando um pouco no que a Eliane falou, né, puxando um pouco do que você tinha falado, Carla, de estar aqui, de poder falar disso, desses espaços de troca, né, porque a psicanálise preza muito pela palavra, né, pela linguagem.
E acho, né, acho não, a psicanálise também preza isso de aquilo que não é dito, que não é elaborado, que não é posto em palavras, que não é pensado, repensado, volta, né? Isso que se chama de traumático, né? Aquilo que não é colocado no campo da conversa, vamos dizer assim, né? Aquilo que não vira pensamento, aquilo que não vira reflexão, fica num lugar psíquico de como uma coisa parada, né? Uma coisa não digerida, vamos dizer assim. E aí volta de uma maneira muito crua, né? De essa forma traumática, né? Então, poder falar das guerras, poder falar da destruição, poder falar do que é difícil, né? Isso que a Carla estava falando hoje da política do cancelamento, que aí você fala uma coisa, você não pode falar outra. Isso vai criando uma teia de não elaborações, né? Até estava vendo outro dia, me veio essa lembrança agora, faz tempo, na verdade, um vídeo do Christian Dunker, né? Falando um tanto das redes sociais, do WhatsApp, do Instagram, né? Que se você não quer mais saber de uma pessoa, você bloqueia ela e nunca mais, se você quiser ter contato com essa pessoa, você tem. É simples assim. Mas ele vai dizendo um tanto disso. E para onde vai? Né? O que acontece? Você bloqueia a pessoa, mas você tá brava. É isso, você não faz o luto. Ele vai dizer um tanto disso, né? E isso que pode gerar muitos sintomas, né? Não fazer esse luto, não colocar na circulação os incômodos, né? Isso pode gerar, né? Enfim, coisas muito sérias, né? Psiquicamente falando, né? Então, eu acho que são tempos assim de poder valorizar esses espaços mesmo que a gente tenta promover, né? Para poder circular. Bom, é a primeira vez que eu participo aqui com vocês e eu tenho visto alguma coisa de vocês e tenho gostado bastante. E hoje realmente eu não entendi que tinha que fazer a leitura. Então eu não li o texto, né? Mas o tema me, me chamou a atenção. E hoje eu estou muito mais para ouvir mesmo, né? Eu não li o texto, isso me interessa bastante, né? E o que me chamou a atenção hoje lá no Instagram foi que vocês falaram da questão da pulsão de vida e de morte e da destruição e da construção e o diálogo como a saída, né? E aí eu fico pensando que é por aí mesmo, né? Assim, o quanto é difícil, né? Hoje, né? Acho que até pela questão das redes sociais, né? Uma comunicação muito fragmentada, interrompida, até por conta da escrita, sabe? Porque não se escreve o que as pessoas não conseguem expressar aquilo que estão realmente pensando ou sentindo, e aí as interpretações também são um caos, né? Então eu fico pensando que é muito uma questão de comunicação também, né? Como é que você comunica para o outro, né? Assim, seus sentimentos, seus pensamentos.
né? E eu acho que isso fica muito truncado, né? E acho que a destruição ela pode vir por aí e reconstruir que eu estou achando muito difícil, né? E aí vai para o macro, como a Carla falou, né? Que eu vejo que é muito isso também, né? Então é isso. Obrigada pela participação, que acho que eu vou gostar bastante de estar com vocês nos próximos aí. Anete, super bem-vinda aqui no grupo. Não tem problema que você não lê o texto também, a gente está aqui para conversar. Se já é, alguma coisa te captou desse título, né? Porque a guerra. E é por isso que você está aqui. Então, a gente está discutindo um tema muito delicado, assim, e que realmente é um tema que vem causando muita polaridade também, a guerra em geral. Mas a ideia, realmente, isso pegando um pouco do que você traz, como é difícil, né, propiciar conversas. As pessoas normalmente elas já tomam, principalmente nas redes sociais, na internet, que você tem essa possibilidade de estar, né, fora da tela, num certo, um pouco mais protegido do que esse contato da gente estar se vendo aqui, olho no olho. Então você acaba tendo mais recursos também para se unir de uma forma mais violenta contra um tema, contra uma pessoa, enfim. E a proposta que a gente tem aqui para pensar, iniciando o Travessias desse ano, é em formas também da gente poder ter a diferença, aceitar a alteridade, mas, né, de uma forma que não precise ser destrutiva, que a gente possa, né, também escutar o outro, pensar. E aí, voltando um pouco no que você fala também, né, Marcela, que é lá atrás, a gente também está aqui para falar sobre luto, né? E guerra, luto, tá muito é, implícito um tema no outro. E uma das formas que a gente encontra também para se falar, né, de situações que requerem luto é o caminho da arte, né? Então a gente trouxe aqui hoje o texto do Freud, que não deixa de ser um texto mais político, social, mas está aqui um recurso da escrita, da gente poder, né, cada um compartilhar o que pensa e propiciar também formas de se elaborar o luto, né? Porque aquilo que a gente não elabora retorna com essa explosão, com essa intensidade, né? Como a Marcela também já trouxe. E tem muitos lutos que a gente vai fazendo na vida, né? Não precisa ser só o luto da guerra, mas o próprio luto da passagem do tempo, né? Das diferenças que a gente vai sentindo tanto no corpo como na relação com as pessoas, muitas separações que a gente vai fazendo ao longo da vida. E a ideia é que a gente possa, né, também estar em contato com essas perdas de uma maneira mais elaborativa, né, mais numa rede de significados e mais compartilhada, não tanto só no individual, né, a gente possa compartilhar. Então, super bem-vinda a sua fala aqui com a gente e que você venha nos próximos também. E, enfim, se alguém mais quiser comentar, fique à vontade. Olá, Renata. Oi, tudo bem? Então, você falando. Ai, me deu branco. Bom, vou começar pela Marcela. Ela trouxe das redes sociais, né? E aí tem a questão também, acho que dos algoritmos, que também a da evitação. Quando você falou, Carla, a questão da. Por isso que fez um link aqui. Quando você falou do luto, eu acho que tem também uma questão hoje da evitação, né? E aí tem, por exemplo, a questão nas redes sociais dos algoritmos, a evitação de sofrer ou a evitação de algo que seja diferente de mim, do que eu penso. Então, também as pessoas estão né, se fechando em bolhas, e aí vai ficando cada vez mais difícil, porque o outro fica, que é diferente, fica cada vez mais distante, mais diferente. Eu me lembrei de uma aula que eu estou tendo, eu estou fazendo uma pós, psicanálise e análise do contemporâneo, e tinha sobre guerra, e eles estavam colocando, né, que quando você, era até na guerra do Vietnã, então quando eles colocavam
que eles eram diferentes, aí vai colocando cada vez mais a diferenciação até chegar numa desumanização, e aí quanto muito mais certeiros eram os tiros, né, acertavam muito mais os alvos. Quando humaniza, de alguma forma, o outro é mais próximo de você, erra mais, tem mais munição até, mas tem mais erros. Até era um comparativo, acho que talvez da Primeira Guerra com a Guerra do Vietnã, enfim. Então é disso, de cada vez separar mais, né, dessa cisão, né, cada vez maior, enfim, né, me veio isso também. E de não vivenciar também, né, as etapas, os lutos, né, enfim, vieram essas associações aqui para mim. Mas, Renata, estava te escutando e eu pensei, me veio uma associação, né, com a sua fala e com a fala da Anete, né, como se, né, com essa aceleração, né, que as redes sociais trazem, o WhatsApp, eu mando mensagem, recebo uma resposta logo, né, se isso impacta o processo do luto também, né, essa aceleração toda, essa coisa imediata, se também impacta, né, porque gera algo como se eu não precisasse, pessoas, né, como se a gente não precisasse esperar, né, como recebo uma resposta logo, respondo logo, tenho uma dúvida, entro para ver, né? As informações estão muito mais acessíveis, não, de forma alguma estou demonizando rede social, muito pelo contrário, faço uso. Mas é algo assim muito do contemporâneo, né? Que traz uma aceleração que a gente não pode deixar de pensar que pode ter um impacto na gente, né? A gente não pode subestimar o poder da tecnologia, né? Então, fico pensando, né, se essas modalidades tecnológicas se também não impactam a gente no nosso processo do luto, né? Como a gente se relaciona com o tempo, com as pausas, né? Então, é algo, como a gente se, como é que eu posso dizer, né? Como a gente se acaba se relacionando com a gente mesmo, não só com o outro, mas com a gente mesmo também. Só essa observação que eu queria fazer. Mônica, quer falar? Bem-vinda. Sim, boa noite. Vocês estão me ouvindo? É a primeira vez aqui também. É bom saber que tem outras pessoas aí também iniciando. Primeira do ano, né? Travessia. Achei bem interessante a proposta. Eu li o texto, gostei bastante. Fiz algumas anotações e um ponto assim que mais me pegou foi no final da carta de Freud, em que ele fala, ele dá duas respostas, né? Que seria aí para poder o que vai fazer com a guerra, né? Para acabar com a guerra. Ele coloca assim no final a última pergunta, ele coloca: e quanto tempo teremos de esperar até que o restante da humanidade também se torne pacifista? E aí a resposta que ele dá é: não há como dizê-lo. E ao mesmo tempo ele coloca como não há como dizê-lo, ele dá sequência falando que pode não ser utópico que dois fatores sejam utilizados aí para acabar com a guerra, que é uma atitude cultural, né, mudança de atitude cultural, mais pacifista, e a segunda é o medo das consequências de uma guerra futura. E o que hoje a gente enxerga é que o medo ele não foi útil, porque terminou a Segunda Guerra e ainda continua tendo guerras, mesmo por todo o pavor que foi a Segunda Guerra Mundial, com todos os problemas aí, a questão também das bombas atômicas. Então, de imediato surgiu um medo e de imediato acredito que sim, né? Teve, nossa, agora com todo esse medo de novas guerras, não vai mais ter guerras, porque uma bomba atômica pode acabar com o mundo. E esse medo ele foi se acabando com o tempo e
ele acabou não se concretizando, né? A gente continua vendo guerras em vários países guerreando, buscando e não tendo essa consciência de pacifista, essa consciência para o diálogo. Então, como ele colocou aí esses dois fatores, o medo da guerra, então, ele não se concretiza, pelo menos até o momento. O que a gente pode tentar utilizar futuramente, né? E aí a gente vai acompanhando isso enquanto vivos, é uma atitude cultural. E aí a gente vai observando o que pode acontecer, e também outras ideias, né, de outros autores, ok, outras respostas que tenham, mas é sempre bom buscar outras, porque foi uma ideia que ele deu, e assim, de momento foi interessante, nossa, teve muito medo, mas posteriormente esse medo não se concretizou como um medo, não vai ter mais guerra, né? Então, acho que essa foi a parte mais importante, assim, que eu vi, que foi que ele colocou esses dois fatores, e que a gente viu que, pelo menos com o tipo de guerra que teve, não se concretizou, ainda continuamos com guerras. E é isso, obrigada aí, gente. Fico muito feliz em poder participar e contribuir, espero participar dos próximos também, que gostei bastante da ideia. Mônica, bem-vinda. Muito bom ver rostinhos novos aqui, você e a Anete, para discutir. Acho que você traz um ponto muito importante assim do texto. E aí, te ouvindo, não tem como não pensar num outro texto do Freud, que é o Mal-Estar na Civilização, que ele escreve em 1930. Esse ele escreve em 1932, e esse texto do Mal-Estar, ele vai falar justamente sobre essa questão também do medo, né? Como a civilização existe no sentido de que, né, juntos somos mais fortes e nos protegemos. Ao mesmo tempo que o Freud ele parte muito que o homem é o lobo do homem. Então, é algo muito ambíguo, né? A gente precisa estar no coletivo para se proteger, mas estar no coletivo implica muita agressividade, muita violência, porque a gente está o tempo todo desconfiando de quem está perto da gente, né? Com medo desse outro nos invadir ou, né, nos causar algum mal, né? Alguma destruição, seja afetivamente, às vezes, né, em termos afetivos, é até maior do que uma violência corporal, né? As pessoas se protegem muito frente a esses vínculos, né? Porque se vincular exige também um pouco você deixar de ter um amor por você para poder amar os outros. Então, mais uma vez, o indivíduo, o coletivo, né, a civilização para o homem sozinho. Então, esse medo, ele nos habita, né? E aí, o que a gente pode pensar aqui é de que formas também que a gente vai lidar com esses medos, né? Porque acho que tem também uma tendência, trazendo um livro também que a Renata leu comigo recentemente, que também fala sobre o mal-estar, do Joel Birman, que ele vai dizer o quanto as pessoas estão cada vez mais narcísicas, no sentido, voltando só para elas mesmas. Porque se vincular com o outro é estar mais aberto para o sofrimento. Só que, por outro lado, a gente só se desenvolve em termos emocionais com o outro. Quando a gente está sozinho, a gente, de alguma forma, a gente vai ficando mais rígido, né, não tenho diferenças, como a Renata trouxe, né? Eu estou lidando só comigo mesma, eu não preciso lidar com alteridade, com o diferente. É muito mais fácil, na teoria, estar sozinho, né? Estar junto dá muito mais trabalho, demanda muito mais. Então, acho que é um tema, assim, bem ambíguo e bem é, é, provocador, né, para a gente pensar. Não sei se vocês também sentem isso no dia a dia, né, mas acho que até essa questão das redes propicia, né, essas pessoas entrarem nesse encapsulamento, né, mais voltadas para ela mesma, para a própria imagem,
não tem mais esse olhar para o outro, essa escuta para o outro, né? Então, é, a gente pode pensar isso como um medo também, entre vários outros fatores, né? Mas, enfim, fica como um, algo que eu acho que dá para a gente pensar em relação ao que você trouxe, né? Boa noite, oi, pessoal. Escutando a Carla agora me fez lembrar desse livro, né, do João Bento que a gente leu. E aí eu fiquei pensando um pouco o que a Anete falou, porque, na verdade, isso que você está trazendo, o que ficou mais prejudicado, acho que é a parte simbólica do sujeito, né? Nisso tudo da internet, isso tudo que vocês estão falando. Então, e é bem isso que a linguagem está prejudicada, né? E eu acho que eu fiquei pensando um pouco nisso, que essa parte simbólica que a internet deu ficou bem prejudicada. E eu estava lendo um pouco da horda primitiva que o Freud também fala, que os primitivos eles resolviam os problemas, os conflitos na violência, né? Os primitivos, né? E aí a gente vê, né? A gente agora, em 2024, e sendo resolvido dessa forma, né? A gente resolve ainda dessa forma que eu acho que tem esse comprometimento do simbólico mesmo, do que é da linguagem, do que é da mediação. Fiquei pensando nessas. Tem até um texto que o tempo vai para o espaço, lembra? Não sei se você lembra. Que a coisa do espaço, né? A gente vai muito para o concreto resolver o problema, não tem essa mediação do simbólico, da elaboração pelo simbolismo. Me fez lembrar isso. Só para complementar. Que bom, Rê, que bom que você está aqui com a gente. Mário, boa noite, Boa bem-vindo. noite, tudo bem, pessoal? Mais uma vez, muito prazer estar com vocês e com as pessoas que estão nessa conversa que é organizada pelo pessoal da casa pela primeira vez. Eu estou há um ano e pouco frequentando essas rodas e fico feliz em que novas pessoas estejam se aproximando. Tem uma Em importância pleno muito grande. pré-carnaval, né, Mário? É, o nosso carnaval. Pois é. Carnaval em Belo Horizonte está quente, viu? Todos os dias. Já começou no ano passado. Eu acho que não vai terminar neste ano também. O ânimo é muito grande. Ô, Mário, eu também Oi. estou em Belo Horizonte, Ah, você é de Belo Horizonte. Ah, que bom. Prazer, Anete. igualmente. Eu nasci no Amazonas, mas vivo aqui há 46 anos, 47 anos. E vivo, enfim, estou por aqui. É, bom, é um prazer. Deixa eu desligar essa mãozinha aqui, peraí, só um minutinho. Ah, baixei a mão. É, achei super legal a intervenção da Mônica. Eu, no final da carta do Freud ao Einstein, eu havia assinalado exatamente as mesmas coisas que ela assinalou, né? E a palavra utópico aí, o sentido da utopia tem uma importância fundamental, né? Quer dizer, o homem primitivo era violento por natureza, e com a civilização ele foi perdendo esse estado de violência, esse estado de natureza, como dizia Robert, foi colocando sobre isso, né, sobre esse estado da natureza, a civilização, a cultura e a civilização. Porém, vez por outra, parece que o homem tem uma recaída, né? Ele parece voltar para o estado da natureza. Os exemplos que temos ao nosso redor são vastos, são muitos exemplos, né? Ah, bom, eu li esse texto e eu acho que ele é uma obra literária, uma obra que tem uma inspiração literária muito grande. E ele é também obra de um cientista social, né? Obra de alguém preocupado em fazer uma crítica sobre o processo civilizatório. Ele é o texto psicanalista, porque ele traz continuamente
ele faz continuamente as interfaces, né, que são necessárias, ele não poderia deixar de fazer, até para responder ao desafio que o Einstein lhe pôs, né? E o Freud fala dessa, tem coisas tão importantes a serem resolvidas, para que a gente não é que esse estado vai ser abandonado completamente, mas que para que a gente saiba que há coisas mais interessantes a fazer, né, em prol da humanidade do que simplesmente jogar bombas e dar tiros, né? É algo mais interessante. Por exemplo, quando Freud discute e essa discussão é muito atual, tá certo? Assim, a fragilidade dos organismos multilaterais, né? Por exemplo, a ONU muito recentemente comprovou mundialmente que ela está falida. Está falida por quê? Está falida por causa da individualidade das nações, desse narcisismo, né, nacional que frequenta a nossa civilização, o tempo em que vivemos, né? Então, e isso não será resolvido a não ser e é difícil de resolver, é uma utopia, né, de que as nações revejam essa sua posição e compreendam o mundo como uma totalidade da qual eles são parte integrante, não partes beligerantes uns com os outros, né? É uma utopia. A questão recente do Oriente Médio provou que isso não passa de uma utopia. A ONU não vai ter outro papel a não ser que as nações se disponham a rever seu papel. O Conselho de Segurança da ONU é um dos lugares mais esquisitos que existem, tá certo? Assim, né? De repente, um país que tem mais dinheiro para financiar a guerra, ele pode invalidar qualquer decisão dada pela maioria. O voto de um país invalida o voto da maioria. Realmente é uma coisa assim, esdrúxula, né? Então, a coisa não vai ser resolvida de outro jeito, né? Enquanto isso, que temos, alguém falou, e nisso eu concordo inteiramente, né? É não baixar a guarda. O que é não baixar não é baixar as armas, é não baixar as armas, não baixar a guarda da nossa capacidade de agir racionalmente, conversar racionalmente sobre as razões e as desrazões da guerra, né? Por exemplo, aqui temos pessoas que, enfim, estão envolvidas com a mesma discussão. Então, é preciso entender muito bem do que se trata. Eu acho que Freud é uma porta interessantíssima, entre tantas outras, tá certo? Que nos ajudam a entender por onde é que nós temos que ir, né? Qual será o nosso caminho, né? Mas acho que já citei no outro grupo, né, algumas vezes, uma fala que eu fiquei sabendo pelo Eduardo Galeano. É dele que eu ouvi isso, mas essa frase não é dele. É de um cineasta argentino chamado Fernando Birri, né, numa conversa com Galeano, se referiu à utopia como sendo aquele lugar que a gente sabe que existe e quer se aproximar dele. Mas quando a gente acha que está se aproximando, ele se afasta mais da gente. Ou seja, a utopia está sempre distante. A gente vai ter sempre que caminhar muito para chegar num lugar que a gente sabe que existe, que está próximo, mas quando a gente acha que se aproximou, que está pertinho dele, ele vai mais adiante. Tá certo? Então, a situação que vivemos hoje de maneira geral, uma situação bastante utópica, né? Eu estava querendo resolver um problema técnico aqui, e eu não tenho como resolver porque eu não sou moderador, não sou organizador deste grupo. Mas eu tenho duas fotografias que durante esses dias de preparação para essa conversa, eu separei dos meus arquivos de imagens aqui para disponibilizar para essa conversa. E o meio que eu tenho de fazer isso seria enviar pelo WhatsApp individual de outras pessoas da casa esta foto para que ela disponibilizasse para esse grupo. Eu não sei nem se há tempo para isso, enfim, mas se fosse possível, isso me ajudaria na discussão que eu queria ter sobre essa percepção individual, pessoal, emocional mesmo, né, psíquica mesmo, sobre o que eu penso sobre a guerra, né? É, compartilhar com vocês as minhas preocupações sobre esses efeitos colaterais da briga dos poderosos, sabe? Assim, os efeitos colaterais são absolutamente dramáticos. Eles nos deixam cabisbaixos, né?
Eu tenho duas fotos que ilustram muito bem isso. E se não for possível, eu posso comentar, eu comentar exatamente, comentar o que são essas fotos. Ah, Ô, Mário, oi, se você quiser, a gente te coloca como anfitrião e você compartilha a tela. Você acha que te ajuda? eu nem Não. sei, eu nem sei fazer isso. Uhum. Bom, não daria para enviar para você, Carlos, e você compartilha? Pode ser, se quiser enviar aqui no chat também, acho que fica até mais Tá. fácil. Aqui no No bate-papo, se chat, você conseguir. enviar não, pelo chat também eu não consigo. Não? Não. Se você quer me enviar, pode me enviar. Eu Envio para tento você agora. compartilhar. Envio para você agora, Tá bom. nesse momento. É rápido, é uma foto só. É um comentário que eu quero fazer apenas. Eu tenho aqui no meu computador uma pasta cujo título é Palavras e Imagens da Guerra. Tá? E a foto já foi para você, Carlos. Chegou aí no seu WhatsApp? Chegou só um minutinho que eu já compartilho Tá aqui. bom. É. Estão vendo? Chegou. Mário, Ok. conseguiu? Ok. Consegui. Os outros estão vendo? Bom, aí Sim, essa foto do lado esquerdo, estou com essa foto no meu computador, é, é de desde 2022. 2022. Essa foto é de um fotógrafo espanhol chamado Emílio Morenati, né? Tem sobrenome italiano, mas ele é espanhol. Esta foto, assim, o homem, aí tem um homem com as duas mãos apoiadas na janela de um vagão de um trem. É o Alexander. Este é o Alexander. Dentro do vagão tem uma menina com as duas mãos que parece querer tocar a mão do Alexander. É a filha do Alexander. Ela se chama Ana, né? Essa foto foi feita em Kiev em março de 2022. Eu colhi essa foto e ela circulou pelos jornais do mundo inteiro. Mas eu colhi essa foto do site do G1, né? Então, essa foto é muito emblemática. Essa foto é de Kiev e ela se refere, por exemplo, àquele momento em que as famílias se deslocavam das cidades para o exterior, inclusive muitos vieram para o Brasil, para fugir da morte, para fugir da guerra, fugir da morte. Mas os homens não podiam vir. Os homens eles seriam convocados pelo Estado ucraniano para pegarem armas, para irem à luta contra o títere, né, que é o mandante lá da Rússia, né? Então, essa foto, para mim, ela é tocante, ela me emociona muito. No dia que eu vi essa foto, ela veio para a tela do meu computador, ela está sempre visível, o íconezinho do JPEG está sempre visível. Vez por outra, me dá vontade de ver essa foto. Freud explica por quê, né? Sei que explica.
a foto do lado direito ela é recente. Uma foto desses dias agora. Ela foi publicada no jornal El País, jornal espanhol El País, é de um fotógrafo palestino, Ibrahim Abu Mustafa, da Reuters, né? A primeira foto é da Associated Press e esta outra do lado direito é da Reuters, que são crianças palestinas aguardando a distribuição de alimentos. Cada um vem com a sua panelinha, seu prato na mão, aguardando que a comida que estava sendo distribuída chegue até eles. Essa foto ela foi feita pelo Abu Mustafa em Rafah, no sul de Gaza, né? As duas fotos conversam. Sabe essa ideia de quando a gente está lendo um texto, a gente lembra do outro, né? A gente tem sempre um elenco ou um hall de material, tá certo? Assim, que se transforma imediatamente na nossa referência. Para mim, esta foto dialoga uma com primeiro porque tem crianças, né? São crianças que são uma criança está na Ucrânia, outra está na Palestina, as outras estão na Palestina, elas conversam em imagens, conversam em si, e de certa forma, eu participo dessa conversa, porque essas fotos me emocionam muito, as duas, né? Então, é, a partir do texto de Freud, eu acho que eu encontrei essas fotos como duas imagens que podem servir, duas imagens em uma só, uma imagem em duas fotos, né? Que pode servir de ilustração para a conversa que o Freud quer ter conosco, nessa conversa atual que ele quer ter conosco, da situação desses efeitos colaterais da guerra, que na realidade não são tão colaterais assim, são efeitos diretos mesmo, são consequências diretas da guerra. Crianças despedindo do seu pai, uma criança despedindo do pai, e há milhares de fotos como essa rodando pela internet, né, da Ucrânia, né? E a outra foto das crianças, que são poucas entre tantas que existem, que estão lá em Gaza, né? Aguardando que a comida seja distribuída, né? E tem fotos até bastante dramáticas, né? Então, é, essa é a questão para mim que perpassa todo o texto do Freud, né? Ela demonstra com bastante clareza o significado que há para a humanidade a partir do momento em que segmentos da humanidade resolvem abdicar da sua perspectiva pacifista, por exemplo, da sua perspectiva de brigar pela paz, né? E não brigar pela vida, não brigar pela morte, né? E o texto de Freud é suficientemente claro nesse sentido. Ele é emblemático, ele é agudo, ele é profundo. Daí eu não sei nem como categorizar. Onde é que a gente pode enquadrar o texto do Freud? Para não simplificar e correndo o risco de ser, enfim, não ser correto com isso, o texto de Freud se enquadra perfeitamente como uma carta. Quem de nós ainda não escreveu uma carta em que essas angústias são passadas, em que as perspectivas são passadas, e que a nossa visão de mundo é passada para o outro que irá receber a nossa carta, né? É nesse nível que a coisa se dá na leitura do texto que vocês enviaram, né? Na realidade, é um texto que ele convida outros a se aproximarem, né? Hoje mesmo, no Instagram da Casa Frida, eu encontrei um texto interessantíssimo de um psicanalista, tá? Sobre a questão da guerra, né? Um texto maravilhoso, muito interessante o texto. Então, enfim, estava lendo ele há pouco, achei ele assim, realmente magnífico. O texto do Daniel Kupperman, né? E o título é Freud no Oriente Médio, né? Que se vocês não viram esse texto, eu recomendo que leiam, que ele é extremamente interessante, ele é muito bonito, né? Nesse sentido, né? Quando a gente lê essas coisas, pelo menos eu estou falando da minha experiência de leitor, essas coisas não me entristecem, elas, de alguma forma, elas me angustiam, mas elas me animam também. Sabe? Assim, por favor, resolva essa questão para mim depois, tá? Me disponha a ouvi-los, né? Mas essas reflexões me derrubam por um momento, mas ao mesmo tempo, ao final de cada um, quando eu acabo de ler esses textos, chegando ao fim deles, está certo? Que já reservado, isso aqui é armazenado no meu computador, isso me dá um ânimo muito grande
E esse ânimo tem a ver com aquela necessidade que frequenta a condição humana o tempo todo, né? Que é de querer sempre estar num lugar que signifique para nós, sabe, aquele sofá confortável da experiência civilizatória, que a gente senta e se sente bem quando está sentado nele, mesmo quando pensa nos episódios trágicos da humanidade. Tá bom? Era isso, pessoal. Desculpe se me alonguei mais uma vez. Obrigado, cara. Muito obrigado. Mário, obrigada pela sua fala, por compartilhar as fotos também com a gente, fotos muito impactantes, eu achei. É, acho que a gente está tratando de um texto do Freud tão antigo, né? Mas essas fotos trazem atualidade, né? É muito impressionante, como se é isso, né? Passou o tempo, caminhamos e nada mudou, parece. Dá um pouco essa sensação, né? De uma Mas muito impactante as fotos, muito Marcelo, fortes nessa mesmo. perspectiva, eu acho que foi a Carla que no início da conversa de hoje, ela estava falando de pessimismo. Será que Freud está sendo pessimista? Eu responderia sumariamente, não. Para mim, ele não é um Uhum, pessimista. Né? uhum, uhum, Nos gritos que eu fiz do texto dele, eu acho que eu encontraria as respostas para afirmar isso. Não, eu não considero um pessimista, como não considero outras coisas que andei lendo por aí também a respeito das guerras, né, das duas guerras mais recentes aí que a gente tem mais conhecimento. Não há pessimismo em reflexão dele. Eu leio isso como aquela ideia de derruba primeiro para depois levantar, sabe? O uhum, impacto inicial é de uma derrubada, né, emocional, sabe? Assim, que tristeza que é ver essas coisas, sabe? Mas, ao mesmo tempo, como é bom saber de alguém que um dia, ou agora recentemente, pensou e escreveu sobre isso. Tá certo? Isso me encoraja, de alguma forma, isso, porque uhum. enriquece e melhora um pouco a minha capacidade de encarar os dramas da humanidade. Né? Desculpa, é isso mesmo. Obrigada, Mário. Mais realista, talvez, né, Mário? Acho que o Freud Sim, é mais realista. E fiquei sim. muito impactada com as imagens também. Acho que quando você traz também a questão das crianças, né? Faz acessar também a criança que a gente carrega, né? E na psicanálise a gente está sempre falando muito do infantil. E se a gente voltar um pouco para as nossas origens, o quanto esse potencial de destruição, ele também está lá nos primórdios de um bebê, né? Que é um bebê que inicialmente precisa ser alimentado, senão ele morre, né? Se você deixa um bebê humano sozinho por mais de 5 horas, ele não aguenta, né? A gente precisa desse cuidado do outro, né? Para a gente se desenvolver. E o quanto é muito complexa, né? Essa mudança de uma sobrevivência para você amar alguém, né? Sair de um estado inicial mais de sobrevivência para uma demanda de amor, né? Já é um outro estágio de desenvolvimento. Então, acho que a gente pode pensar também nesses atos de destruição como algo mais regredido também, né? Algo mais é, dos primórdios, né? Assim, da nossa Constituição, né? Como a gente acessa esses instintos mais é, corporais mesmo, né? Porque a destruição ela vem muito do corpo, né? Das sensações. Então, acho que dá muito mais trabalho querer construir do que destruir. Até se você coloca uma criancinha, ela está o tempo todo destruindo as coisas, né? Aí, aos poucos, conforme a gente vai se desenvolvendo, a gente vai conseguindo, né, também ter paciência para construir um jogo de peças, né? De um quebra-cabeça, de não sei quantas peças. Isso tudo exige uma elaboração, né? Isso de conectar, de encaixar. A gente tem uma tendência, assim, destruir é muito mais fácil do que cuidar, do que ter, né, um cuidado demanda mais da gente também.
Mas fiquei muito, muito impactada, assim, com as crianças, muito lindas as imagens. As crianças são muito conhecidas nossas, né? As crianças que assistimos hoje nas ruas do Brasil, né? Nas grandes cidades, especialmente, né? Elas estão aí também nas ruas das cidades, debaixo das marquises, das árvores, com o seu saquinho, sua panelinha na mão, né? Seu prato na mão, né? Nos convocando de alguma forma, né? Muito perto de nós. Alguém mais quer falar alguma coisa? Compartilhar algum pensamento? Posso fazer um comentário, Marcela? Claro, por favor. Né, que eu estava olhando aqui a anotação e eu achei interessante que na carta direcionada do Einstein para Freud e depois a resposta, tem a mesma questão quando Einstein levanta que eu até falei, renúncia incondicional por todas as nações, que ele acha, acredita que a paz, que para não haver guerra, né, teria que passar por essas nações e, em determinada medida, a sua liberdade, a ação, ou seja, sua soberania. Você abriu mão um pouquinho da tua liberdade para um bem comum, no caso. E Freud também depois ele fala, acho que foi a Carla que comentou da questão central de um poder, de uma seria das nações, né, que também tivesse um poder que pudesse ser de fato punitivo, no caso, o que já a Liga das Nações não foi criada para isso, né? Então, os países se uniram, mas não tem consequências. E a gente vê hoje com a ONU não tendo poder, na verdade, né? Falta um respeito, acho que foi o Mário que comentou da falência, né? Da ONU, e acho que o Einstein, tanto quanto o Freud, trouxeram essa questão de uma obediência, no caso, uma coisa que pudesse sobressair e que todo mundo convergisse, né, para essa questão, para a paz, para não ter, no caso, mais guerras. Então, era isso. Achei que pudesse fazer um link com os dois textos. Liliane, obrigada. Acho que é um texto que dá para a gente entrar em muitos detalhes, né, que ele vai desenvolvendo. E esse realismo, né, até pensando um pouco, o Freud realista, não tão pessimista, é que parece que o Einstein ele está muito, né, mais acreditando nessa possibilidade de paz, né, dessa paz mundial. E claro que aqui, pensando na psicanálise, a gente parte
do, do pequeno, do singular, para pensar também o grande, o coletivo, né? Então, e acho que essa possibilidade da gente estar aqui conversando também é um caminho para a gente propiciar essas construções. E acho que a gente segue nessa aposta, né? Assim, iniciando esse Travessias, estando aqui com pessoas que estão com a gente pela primeira vez, na véspera do Carnaval, falando sobre guerra, sobre luto, sobre morte, mas também falando sobre vida, sobre amor, sobre renascimento, sobre construção. E essa é a aposta também da Casa Frida, né, que a gente tem aqui a ideia é abrir esse espaço como um ato mesmo de resistência para a gente repensar as nossas ações, pensar em outras formas que não precisa ser exclusivamente pela via da destruição, né? Então, queria agradecer os travessias de hoje, essa noite. Anete, eu vou deixar o texto depois, se você quiser. Normalmente, quando acaba o evento, a gente pede material de apoio, mas a gente vai deixar no nosso blog e depois, se você quiser acessar, a gente também, né, depois pode enviar um e-mail para vocês com material, para vocês lerem de novo. É um texto que é sempre bom. O Freud a gente está sempre relendo, então quem leu quiser ler de novo, né? Quem não leu, fica o texto ali também, ele é curtinho, não é longo, e fácil também de acompanhar. E muito bom a gente trocar aqui. Pois não, pode falar. Eu tô em dúvida. O texto, onde que o texto a ser lido, é onde que é colocado? Porque realmente acho que eu não prestei atenção, nem que tinha que ler. Então, eu queria saber como é que funciona, para eu poder acompanhar as próximas travessias. Anete, o texto ele está aqui no nosso site, eu vou mandar o link aqui para. Ele ainda está online Ah, e está no material de apoio. Então, mas é só eu entrar no site que eu consigo? Isso, é só entrar. Eu coloquei o link aqui no bate-papo. O texto, ele tá. Depois você coloca Saiba Mais, clica no item Saiba Mais, e o texto tá ali em negrito, né? Cartas de Einstein e Freud, troca de cartas entre Einstein e Freud. E E aí você para O os tem vídeo acesso do a ele. Duncan também é recomendável, né? O vídeo do Duncan é muito recomendável. É Achei bom, super né? Muito legal o vídeo bom. dele. Gostei muito, para os gostei muito. próximos, para os próximos também está lá no site. É isso. Sim, isso. A minha Em breve dúvida a é gente vai essa. mandar. Isso, a gente sempre deixa no site o material de apoio também. Tá. E as datas também estão tudo no site. Isso, a gente não tem ainda a Não, data não, do próximo Travessias, mas Ah, a gente já tem a data do nosso estudo da biografia, que a gente está lendo o livro do Freud, é, que vai ser que dia, meninas? Deixa eu ver aqui. É dia 7, 7 de março. 7 de Isso. março. Uma sugestão, não sei, enfim. Eu acho essa conversa de hoje tão interessante, ela é tão, enfim, instigante, não apenas instigante, mas encorajadora, né? Não sei se para vocês pensarem, pessoal da casa, pensar depois uma forma de prosseguirmos com essa conversa, de alguma, né? Enfim, essas pessoas que estão aqui se dispõem a continuar lendo sobre isso, a conversar sobre isso, às vezes por outro se encontrar, até através de um chat mesmo, assim, tipo WhatsApp, coisa parecida, né? Porque o material que foi postado ele é suficientemente encorajador para que a gente ter continuidade. Quem desejar isso, dar continuidade a essa conversa, ela é extremamente útil. Não é apenas atual, ela é necessária, né? Se vocês Olha, Mari, puderem você aí, deu pode até contar comigo. uma ideia te escutando, de repente nos próximos travessias a gente pode ir trazendo textos do Freud que ele comenta sobre a guerra, né? Tem tantos interessantes que a gente Sim, pode sim, também ir pode, tem conversando, muita coisa né? legal. Seguindo por essa Tá, linha também. é, Para é, a gente ter um ano de paz, a gente tem que falar de guerra também, não é isso? é.
A referência vastíssima, ela está em muitos campos. Eu encontrei recentemente trabalho de um artista palestino, absolutamente fascinante, um artista plástico, uma coisa assim, comovente, coisa mais bonita, sabe? Assim, e, assim, é muito legal ver isso, né? Da literatura tem autores palestinos, por exemplo, que estão vivendo fora da Palestina, estão escrevendo sobre a Palestina. Hoje mesmo eu encontrei um texto maravilhoso de uma escritora, eu estava aqui com ela na tela agora, chamada Sara Aziza. Você sabe do que ela está escrevendo? De uma conversa com o pai dentro de casa sobre o conflito do Oriente Médio. É maravilhoso, sabe assim? Ela conversando com o pai. É uma espécie de diário, né, que ela foi escrevendo a respeito da crise da qual, de alguma forma, eles têm diretamente a ver, embora não vivam diretamente no campo, né, da batalha. Estão fora de lá, mas estão participando disso. É muito bonito, essas coisas são muito, muito relevantes. E tem Manda uma pra gente editora depois, brasileira, Mário. Manda pra mando para gente esse você, material. daqui a pouco eu envio. Tá? E tem uma editora brasileira, a Tabla, em São Paulo, a Tabla só publica obras de autores palestinos. Tem livros de poesia e de literatura, de contos, de crônicas, que são absolutamente imprescindíveis. E já temos no Brasil um autor que é lá do meu conterrâneo, contemporâneo de escola, lá da Amazônia, né? Que é o Milton Atum, que escreve a experiência da sua descendência palestina, tá certo? Assim, até hoje. É um grande escritor. É muito vasto o que se pode ler sobre isso. E eu estou na mira das coisas encorajadoras, daquela história da utopia, que nos faz andar um pouco mais, para não desistir do caminho. Né? Não dá para desistir. A gente precisa andar um pouco mais, sabe assim? Quando a gente achar que está pertinho, anda um pouco mais. As pernas aguentam, a sola do sapato também vai aguentar. Certamente é porque isso é de uma utilidade intelectual, civilizatória, social, cultural, política, nunca, você tem razão, muito grande. E o nosso respaldo para isso é enorme. As nossas referências, os apêndices são absolutamente interessantes, né? Muita coisa. Obrigada, Mário. Depois envia para a gente esse material. Acho que a gente pode também depois fazer uma votação. Vocês podem enviar para a gente sugestões no nosso e-mail. Mas acho que esse tema da gente seguir lendo textos do Freud seria bem interessante aqui no Travessias, sobre a guerra, enfim, sobre essas polaridades. Mas a gente vai organizar também e aguardo o retorno de vocês, se vocês quiserem enviar para a gente, tá bom? Então, obrigada, bem-vindas às novas integrantes e esperamos vocês no nosso próximo encontro. Até Obrigada. breve. Bom Bom carnaval, carnaval. gente. Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.